vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vim falar sobre o parnasianismo. Parnasianismo vem da palavra Parnaso, que é um monte, tá? Que existe lá na Grécia. Então isso significa que esse estilo vai ter forte influência clássica. Surgiu lá por meados do século XIX, na França, então nós vamos ter todo uma influência desse processo industrial, ok? Vamos para as características. O parnasiano, ele tem essa preferência pela estética. Então, os autores, todos eles, vão escrever somente poesia. Não vamos ter prosa, vai ser tudo em poesia. E é uma poesia, gente, muito caprichada, muito esmerada, que então tem essa preferência pela estética. Versos rimados, né? Com rimas ricas, rimas raras, com palavras raras, né? Nós vamos ter toda essa arte pela arte. Mas, professora, o que é arte pela arte? Gente, arte pela arte significa que a prioridade deles é que seja belo, que seja uma poesia bela, muito bem feita, muito bem rimada, ritmada e tudo mais. Então, o tema em si vão ser temas que fogem dos temas sociais, fogem dos temas religiosos, tá? Vai falar de mitologia, mas aqui então não entra na religião, tá, gente? Vai ter essa influência da mitologia, mas não da religião. Então eles não vão falar sobre temas sociais, temas românticos, não. Pelo contrário, eles querem ser diferentes dos românticos, né? Então eles vão fugir, eles vão ser antirromânticos, eles vão ser antissentimentalistas, tá? E os temas deles vão estar focados o quê? No vaso chinês, no vaso grego, no vaso, enfim. Vai ser focado no que, então? Na natureza morta, no amanhecer, no anoitecer, na pomba, né? Nesse tipo de tema vai estar focado, tá? Então, o foco deles é total coisas que fogem, então, do social e do romântico e tal. Retrata, então, essa questão mais artística, esse culto à forma, essa versificação. E é sempre uma poesia muito descritiva, muito detalhada, né? Com muitos detalhes e tudo mais. Nós vamos ter aqui no Brasil o parnasianismo muito forte. Nós vamos ter a conhecida tríade. Tríade, gente, ó. Nós vamos ter 3 autores muito importantes parnasianos no Brasil, tá? Nós vamos ter Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Eles vão ter um pouquinho de diferença entre eles, no estilo, um pouco no tema, mas sempre nessas características do culto à forma e tudo mais, tá? Nós vamos começar, então, falando aqui do Alberto de Oliveira. Ele nasceu em 1857 e morreu em 1937, tá? Ele foi considerado o mais perfeito dos parnasianos, porque a poesia dele era muito caprichada, né? Nos versos, nas rimas e tudo mais. Então, essa estética muito rígida, muito perfeita, tá? Ele não começou a escrever no parnasianismo, não. O seu segundo livro foi parnasiano, que foi Meridionais, mas então ele não começou a escrever no parnasianismo, mas a maior parte da sua obra, sim, foi no parnasianismo. Depois, agora, nós vamos falar de Raimundo Correia. Ele nasceu em 1859 e morreu em 1911, perdão. O seu primeiro livro foi Sinfonias, o seu primeiro livro parnasiano, mas ele começou a escrever no romantismo. Isso significa que ele teve ali uma influência ali do Castro Alves e do Gonçalves Dias, né? O seu tema sempre vai ser o quê? A perfeição dos objetos, falando dos objetos, da cultura clássica e tudo mais. Gente,
Dos três, o Raimundo Correia, ele é um pouquinho que reflete um pouquinho sobre a vida e tal. Então, quando você for ler a poesia dele, você vai falar assim, nossa, mas parece que tem um pouquinho de sentimento. Na verdade, não é sentimento, né? É aquela coisa mais universal, aquela reflexão, aquela coisa mais filosófica do que propriamente sentimental. Porque, como nós vimos, eles são bem antissentimentalistas, tá? Depois eu tenho Olavo Bilac. Olavo Bilac nasceu em 1865 e morreu em 1918. Ele já gostava mais das palavras diferentes, né? Das palavras, mas de uma linguagem mais elaborada e tudo mais. Ele produziu, sim, o tempo todo no parnasianismo. Então, nós temos muitas publicações dele, muitos poemas dele, parnasianos, tá? E a sua principal poesia, a mais conhecida, é a Profissão de Fé, tá? Na Profissão de Fé é muito interessante porque ele vai se comparar a um ourives, né? O ourives é aquele artista que trabalha com ouro, que faz joias e tudo mais. Então ele se compara com o ourives, lá trabalhando no ouro. É assim, é ele trabalhando as palavras, né? E tudo mais. Então, esses são os nossos 3 autores mais importantes na literatura brasileira parnasiana, tá? Então, só reforçando, arte pela arte, né? Essa perfeição estética, esse antissentimentalismo, essa poesia que vai falar de vaso, que vai falar de ourives, que vai falar de amanhecer, de anoitecer, que não vai focar no social, tá? Mas que tem toda essa perfeição. Então é muito valorizado e fez sim muito sucesso no Brasil por causa disso, dessa perfeição toda, né? Desse trabalho estético todo em cima disso. Até a próxima!